Abra aí sua Bíblia. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda. E nós vamos tentar falar dessa carta hoje. Essa carta é uma carta pequena. Eu creio que dá para a gente terminar ela hoje. Então, que beleza, irmãos. Nós já estamos aí. Na verdade, essa é a última carta do apóstolo Paulo, né? Então, nós já encerramos. Hoje vamos encerrar todas as cartas paulinas. Deixa ela aberta aí. E só para a gente entender com a nossa tabelinha. Então o autor, como vocês sabem, é o apóstolo Paulo. Está escrevendo para Timóteo. Timóteo, ele é um jovem pastor que está pastoreando a igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas do Novo Testamento. Quando foi escrita? Ano 67. Qual o tamanho dessa epístola? 4 capítulos, e de onde o apóstolo escreve da sua segunda prisão em Roma. Tá certo? O que é importante a gente entender isso, irmãos? Paulo está escrevendo essa epístola, e agora, diferente de todas as epístolas que Paulo escreveu, a epístola de 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, é uma carta de despedida. Na verdade, 2 Timóteo contém as últimas palavras do apóstolo Paulo. Então Paulo ele está preso agora não na primeira prisão, na segunda. E é uma carta de despedida. Paulo está na antessala do martírio. E Paulo precisa passar o bastão. Porque Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Não é porque o apóstolo Paulo vai morrer que o cristianismo vai acabar. Não. O apóstolo Paulo está sabendo, ele tem consciência que vai morrer, mas ele está passando o bastão para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Então vamos analisar. Se nós pudéssemos dividir essa epístola, nós dividiríamos essa epístola com 4 palavras. Primeira palavra é a palavra guarda o evangelho. Está em capítulo 1, verso 14. Então, olha o que está escrito aí, ó. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, primeira palavra é guarda o evangelho. Segunda palavra é a palavra sofre pelo evangelho. Capítulo 2, versículo 3, assim, ó. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Qual a primeira palavra? Qual a segunda? Sofre. A terceira palavra é a palavra permanece. Capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteiramente, sabendo de quem o aprendeste. Então a terceira palavra é permanece. A primeira palavra é qual? Guarda. A segunda? Sofre. A terceira? E a quarta é pregue o evangelho. Veja, capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Certo? Então, a primeira palavra é guarda. Clécia é bom de memória. Segunda palavra é sofre. Terceira palavra é e a quarta palavra é. Então nós já dividimos a carta todinha, gente, né? Nós já fizemos a hermenêutica da carta. Dividimos ela aí nessas 4 palavras. Agora já vou voltar nessas palavras, mas eu queria que você abrisse aí no capítulo 1, versículo 8. Por favor. Capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo e sofre o sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de... Olha
o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, para o jovem pastor: não te envergonhes. Se ele fala não te envergonhe, você acha que Timóteo está sentindo o que agora? Se a orientação de Paulo para Timóteo é não te envergonhe, Timóteo está sentindo o quê? Vergonha. Por que Timóteo está sentindo vergonha? Porque agora, irmãos, nós temos que entender o contexto dessa carta. Por quê? Agora não é simplesmente uma perseguição dos judeus. A primeira prisão de Paulo, quem é que estava por detrás da primeira prisão de Paulo? Os judeus ou os romanos? A primeira. Os judeus. A primeira prisão de Paulo, ele foi preso por causa dos judeus, por uma perseguição religiosa. E da primeira prisão, Paulo ficou 2 anos, ele orou para sair e de fato ele saiu. Só que entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, sabe o que aconteceu no ano 67? Sabe o que aconteceu? O imperador Nero, ele põe fogo em Roma. E aí, ele era um homem louco, ele era devasso, ele sonhava em construir uma nova Roma, e a Roma que já existia precisava ser destruída. E a Roma que já existia era uma Roma de 1 milhão de habitantes. Irmãos, pensa comigo, numa cidade, há 2000 anos atrás, uma cidade com 1 milhão de habitantes, era a maior cidade que o mundo já tinha visto. Sabe o que ele fez? Segundo alguns estudiosos, ele colocou fogo na cidade, ele subiu até a Torre de Mercenas, ele assistiu espetáculos das chamas vestido de ator, 6 noites, 7 dias de incêndio. Resumidamente, dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente destruídos. 4 era povoado por judeus e cristãos. Sabe o que Nero fez, o imperador? Colocou a culpa do incêndio da cidade nos crentes. E quem era o maior líder do cristianismo nesta época? Paulo. E a segunda prisão de Paulo não tem nada a ver com os judeus, tem a ver com os romanos. Não é uma perseguição religiosa, é uma perseguição política. Agora é o Império Romano, o governo, perseguindo os próprios crentes. Aí começa a primeira perseguição na história do cristianismo por parte do Império Romano. Aí vai ser crente crucificado, crente queimado vivo, acendendo e iluminando as noites lá em Roma. Vai ser crente jogado no Coliseu para leões, para cães comerem, devorarem, pisarem. Então é a partir do ano 67, por causa desse incêndio e por causa dessa perseguição, que os crentes vão começar a ser perseguidos. Aí preste atenção, esse é o contexto que está acontecendo. Paulo, ele está preso. Aí, o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Não te envergonhe, primeiramente do Senhor e segundo do seu encarcerado, que sou eu. Não tenha vergonha, Timóteo. É por isso que você vai ver que Paulo vai estar sempre falando nessa carta para Timóteo permanecer no Evangelho. Por quê, irmãos? Porque era um tempo de perseguir, e não era qualquer perseguição, era uma perseguição por parte do império. Qualquer ligação com o apóstolo Paulo significaria o quê? Morte. E Paulo está orientando seu filho na fé, dizendo: Timóteo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de Cristo. E não tenha vergonha de mim, que sou encarcerado. Aí, vamos prosseguir a leitura, porque ele diz uma coisa interessante que aconteceu com as pessoas da Ásia. Verso 15 dessa carta. Estais ciente de que todos os da Ásia fizeram o quê?
Quantas pessoas na Ásia abandonou Paulo? O texto está dizendo quantas? Todos. Presta atenção, irmãos. Paulo, o apóstolo, ele tinha dedicado quantos anos lá na cidade de Éfeso? Quantos? 3 anos. A cidade, a igreja que mais recebeu a atenção do apóstolo Paulo foi a igreja de Éfeso. E Éfeso ficava na onde? Na Ásia Menor, a capital da Ásia Menor. A igreja que Paulo mais amou, que Paulo mais dedicou o tempo, a maior igreja do Novo Testamento, a mais forte, a mais influente. Quando os crentes da Ásia ficou sabendo que Paulo foi preso, o que eles fizeram? Abandonaram. Então preste atenção, o bicho está pegando. A coisa está feia. Aquele cenário do evangelho lá em Atos, que a Bíblia diz que lá em Atos o Senhor acrescentava a cada dia, os irmãos repartiam a sua propriedade, os irmãos eles não deixavam ninguém ter falta de nada. Não era esse cenário que estava acontecendo aqui. O bicho estava pegando, a perseguição, o sangue estava escorrendo, os crentes estavam abandonando a fé, estavam deixando a igreja, abandonou o maior líder do cristianismo. É isso que está acontecendo. Agora, preste atenção, por favor, no verso de número 9, do capítulo 2. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está. Presta atenção, Paulo está dizendo que ele está sofrendo algemas como malfeitor. O que é um malfeitor? Vamos, gente, vocês são inteligentes. O que é um malfeitor? Um ladrão, um bandido. E Paulo está dizendo que ele está sofrendo algema como um bandido. Por quê? Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho de Cristo. Ele diz isso, no qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. O que acontece, irmãos, é que a acusação que pesava sobre Paulo era que ele tinha provocado um incêndio numa cidade com 1 milhão de habitantes. E quem estava acusando Paulo disso não era um cidadão, era o próprio Império Romano. Então, nesse tempo, irmão, sabe o que aconteceu? A mando de Nero, acredita-se que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi degolado. Então veja só o contexto que essa carta está inserido. Nós estamos tratando da última carta do apóstolo Paulo, as suas últimas palavras, as suas últimas orientações. Agora, primeiro, guardar o Evangelho. É por isso que, diante de todo esse contexto, que Paulo diz: Timóteo, meu filho, guarda o Evangelho. Você acha, irmãos, que nós hoje, no século 21, no meio que nós estamos inseridos, nós sofremos perseguição, sim ou não? Sim ou não? Sim. Perseguição física? Não. Perseguição ideológica. O tipo de perseguição que Paulo e Timóteo e os crentes do primeiro século estão vivendo, eu e você nós não vivemos de forma alguma. E alguns países radicais ainda se tem esse tipo de perseguição, né? Onde o evangelho não pode entrar, onde uma Bíblia é considerada, ter uma Bíblia é considerado um crime, e você pode até pagar com a sua própria vida. Mas nós aqui no Brasil, no nosso contexto aqui, nós vivemos uma perseguição ideológica. Nós não vivemos uma perseguição física. Agora, por que Paulo diz a Timóteo assim: guarda o Evangelho?
E Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo, guarda o evangelho. Não guarda a melhor parte. Não guarda só aquilo que você acha legal. Não guarda só aquilo que você gosta. Guarda todo o evangelho. É bom a gente guardar só aquilo que a gente gosta, não é verdade? Sim ou não? Só guardar aquilo que nos traz benefícios. Só guardar aquilo que é música para os nossos ouvidos. É bom, não é? E quando nós temos que guardar aquilo que nos faz sofrer? E quando o evangelho toca diretamente na nossa ferida, onde dói? Eu é vivo, o irmão em Cristo, que no quesito família, ele era péssimo. Ele não era bom esposo, ele não era bom marido. Só que na igreja ele aparentava ser uma bênção, sabe, Sérgio? Mas eu conhecia ele, sabia que ele não era bom pai, não era bom marido, não era atencioso, não era paciente. E esse camarada, toda vez que tinha culto de família, que se pregava uma mensagem sobre família, ele ficava irritado. Já chegou vezes, Clécio, dele estar ouvindo uma mensagem sobre família, ele pegar e se levantar e ir lá para fora e ficar assim, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho não é apenas o que eu gosto. O evangelho é todo esse livro, é todo o conteúdo da verdade. E às vezes o evangelho, ele toca diretamente na nossa ferida, na onde dói. Então, a primeira palavra de Paulo para Timóteo foi assim, ó, guarda, mas guarda todo o evangelho. Não guarda só o que você gosta de ouvir. Guarda todo o evangelho, todo o desígnio de Deus. Na verdade, essa orientação também é lá para os presbíteros em Atos 20. Paulo diz assim para os presbíteros de Éfeso: pregue todo o evangelho, anuncia toda a palavra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, honestamente, sinceramente, que os pastores de hoje, eles têm pregado todo o evangelho? Toda a verdade, sem acrescentar, sem tirar, só o conteúdo da verdade? Não. O que é que os pastores gostam de pregar? O que dá certo, o que é bom de ouvir, o que faz a igreja encher, o que faz o público. Mas essa não é a orientação bíblica para os pastores e pregadores. Então, a primeira palavra, guarda todo o evangelho. Segunda palavra é sofre pelo evangelho. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque tem gente que até guarda, mas na hora que começa a sofrer, faz o quê? Foge. Você quer saber se um camarada é crente de verdade? É se no momento que a tribulação pegar, ele vai continuar firme. A perseguição pegar, ele vai continuar firme. Porque tem gente que guarda, mas tem gente que não sofre. Agora eu não estou falando de qualquer tipo de sofrimento. Eu não estou falando do sofrimento que você acarreta na sua vida pelas suas consequências, das suas escolhas. Nós estamos falando do sofrimento pelo evangelho, pela causa de Cristo. Aí você vai notar uma coisa. Quando nós vamos ler lá Atos 1:8, Jesus diz o seguinte: vocês serão minhas A palavra grega para testemunha, no original, quando o escritor escreveu, quando Lucas escreveu, é a palavra mártir no português. Aí você vai perceber uma coisa, que Jesus está chamando os crentes para ser mártir e para sofrer pelo evangelho. Vocês serão minhas testemunhas. E não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Para a mensagem do evangelho ser propagada, o que aconteceu? Todo
todos os apóstolos, exceto João, morreu pelo viés da perseguição. Todos. Todos foram mortos pela espada, e pela espada de Roma. Alguém disse que o sangue dos mártires foram a sementeira do evangelho. Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais matava os crentes, pensaram que ia calar o evangelho matando o maior líder do cristianismo, Paulo. Não, o evangelho prosseguiu e caminhou e se multiplicou e chegou até os confins da terra. Então, a segunda palavra é sofre. Sofre pelo evangelho, sofre. Quem não está pronto para morrer por Cristo, não pode viver para Cristo. Agora a terceira palavra é permanece. Permanece. Acho que esse para nós é o desafio. Permanece no evangelho. Paulo entra agora para falar o seguinte para Timóteo: Timóteo, permanece no evangelho que você aprendeu. Não o evangelho mais light, não o evangelho mais bonito de ouvir, não um evangelho mais humanista, mas permanece no evangelho, o que você aprendeu. O evangelho da cruz, o evangelho do sofrimento, o evangelho da porta estreita, o evangelho da renúncia, o evangelho de negar a si. Permanece, Timóteo. Permanece no evangelho. Você já percebeu que tem crente que não tem muita profundidade bíblica e ele é levado por qualquer vento de doutrina? Abre uma igreja ali, o pastor começa a pregar: venha como você está. Deus vai abrir porta, Deus vai fazer milagre, Deus vai mudar a sua vida. E você percebe que o crente está aqui, daqui a pouco ele está lá. Aí ele chegou lá, não aconteceu nada com a vida dele, nada mudou, ele continua a mesma coisa. Aí abre outra igreja em outro lugar, pregando a mesma, ele vai. E ele passa de um lugar para o outro, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não permanece no evangelho que ele aprendeu, o evangelho que ele deveria ter aprendido, o evangelho da cruz. O verdadeiro evangelho. Então a terceira palavra é permanece no evangelho. E a quarta palavra é pregue o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Vocês acham que nós temos pregado o evangelho? Nós precisamos pregar mais. Nós precisamos anunciar essas boas novas. Às vezes nós somos crentes há tanto e tanto tempo, e o nosso vizinho não sabe. E o colega de trabalho não sabe. Eu volto a dizer o que eu falei semana passada, nós temos a coragem, talvez, a disposição de conversar sobre qualquer assunto secular. E às vezes nós não temos isso para falar do evangelho de Cristo. Difícil, né? Mas sabe por que a gente não fala? Sabe por que a gente não prega? Sabe por que a gente não anuncia? É porque a gente tem medo. Porque às vezes o nosso testemunho não condiz com aquilo que nós professamos. Aí se a gente dizer que somos crentes, alguém vai olhar para a gente e vai falar assim: você? Aí a gente faz o quê? Fica calado. E nós precisamos pregar. E a melhor maneira de pregar, irmãos, é com a nossa vida, é com o nosso testemunho. É a nossa forma de viver, a nossa forma de tratar, é como nós nos relacionamos. É sendo justos. É não pegando atalhos. É sempre pesar pela justiça, mesmo que seja prejudicial a você mesmo. Então, pregue o evangelho. E aí, indo já para o capítulo 4,
a partir agora do verso 7, eu quero analisar com vocês as últimas palavras do apóstolo Paulo. E as últimas mesmo, viu? Capítulo 4, verso 7, ele diz assim, olha: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Presta atenção, Paulo ele começa a olhar para o passado com gratidão. Isso é incrível. Paulo está passando o bastão do evangelho, a liderança, humanamente falando, para o seu filho Timóteo. E a primeira coisa que ele faz, ele olha para o passado com gratidão. Eu pergunto a vocês, irmãos, Paulo está vivendo um momento feliz ou triste? Humanamente falando, a situação, o contexto que ele está escrevendo essa carta, triste. Ele está triste, eu estou dizendo o contexto. A situação não é favorável. Ele está com o pé na cova. Ele está com o pescoço debaixo da espada de Roma. Ele sabe que vai morrer. Aí ele começa a dizer: combati um bom... Sabe o que ele está falando? Eu não fugi de combate, não. Eu não fui covarde. Eu não fui omisso. A minha vida não foi fácil, não. Mas eu combati o bom combate. Eu não negociei a verdade. Eu não troquei. Eu não prostituí o meu ministério. Eu não me vendi. Eu não adulterei minha consciência. Eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Que bonito, não? Esse apóstolo, ele pode se levantar para dizer: eu combati o bom combate. Irmãos, Paulo está olhando para o passado com gratidão, apesar da circunstância, apesar do sofrimento. Nós estamos aqui, eu não sei, talvez mais de 3 meses falando sobre as cartas de Paulo. Irmãos, quanto sofrimento esse camarada sofreu. Alguém podia olhar para o apóstolo Paulo e falar assim: tu é um pé frio, cara. Onde tu chega, tem prisão, tem perseguição, tem apedrejamento, tem alvoroço. Alguém poderia dizer assim: vai fazer outra coisa da tua vida, porque parece que você não foi chamado para isso. Mas Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele foi chamado. Ele pode dizer isso, ele pode encerrar as cortinas da sua vida e dizer: eu, Paulo, combati um bom combate. Eu encerrei a minha carreira e eu guardei a... Agora preste atenção, porque Paulo olhou também para o presente. Veja o que ele diz sobre o presente: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Verso 8. Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam. Irmãos, isso aqui é lindo, porque Paulo está dizendo: eu sei que eu vou morrer. E sabe o que acontece, irmãos? Paulo não está com medo da morte. E sabe o que acontece? Paulo, ele está se entregando, e ele não está se entregando para Roma. Ele está se entregando para Deus. Paulo, ele está morrendo, ele sabe que vai morrer, mas ele sabe de uma coisa, irmãos: ele está morrendo para Cristo. Ele está morrendo por causa de Cristo. Não é por causa do imperador Nero, não é por causa do Império Romano, é por causa de Cristo. Eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabe que vai morrer. Irmãos, tantos crentes com medo da morte. Tantos crentes, irmãos, vivendo com medo. Eu conheço um irmão que ele tem tanto medo da morte que falar em morte perto dele, ele já começa: misericórdia, sangue de Jesus, está repreendido. Sabe por quê, irmãos? Paulo fala isso porque ele tem
plena consciência da sua vocação. E ele sabe que ao fechar os olhos aqui na terra, ele vai abrir os olhos no céu, na eternidade com Cristo. E ele, irmãos, ele diz assim: olha, o reto juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ele olha para o presente com serenidade. Agora, ele olha para o futuro, né? Também, quando ele fala que o Senhor dará naquele dia a coroa da justiça, não somente a ele, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Isso é interessante, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente é muito egoísta. Principalmente os líderes da igreja, os pastores. Às vezes a gente acha que a gente é exclusivo. A gente às vezes acha que a gente é insubstituível. Um erro muito grave em Josué foi porque Josué ele não preparou sucessão. E aí você vai ver que Israel, depois de Josué, vai viver o pior período da história deles, o período dos juízes. Quase 400 anos de instabilidade política, econômica e espiritual. Por quê? Porque o Josué não preparou sucessão. E às vezes a gente tem esse senso. A gente é egoísta demais. Às vezes senta numa cadeira de pastor e acha que é nosso. Não se importa com amanhã, não se importa com as futuras gerações. O pastor vai passar, o pastor vai morrer, mas a obra vai continuar. E o que eu acho lindo no apóstolo Paulo é que ele tem essa preocupação, gente. Paulo poderia ficar trancado lá na cela, na masmorra onde ele estava, com depressão. Nem aí. Mas ele faz questão de instruir o seu filho na fé, Timóteo, ensinar, puxar a orelha, dizer: Timóteo, meu filho, eu estou partindo, mas eu estou passando o bastão para você. Continua, permanece no Evangelho, Timóteo. Paulo está passando o bastão para Timóteo. Agora veja, por favor, porque esse apóstolo, ele abre o coração para Timóteo nessa carta. Porque ele vai falar para Timóteo seus dramas. E o primeiro drama que ele vai compartilhar é o drama da solidão. Veja só, versos 10 e 11 e 12. Porque Demas, tendo amado o presente século, fez o que com ele? Me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Eu acho lindo isso aqui, porque a espiritualidade de Paulo não anula a sua humanidade. Sabe, irmão? Paulo está numa cela fria, úmida, insalubre, está morrendo e ele está sozinho. Sabe o que Paulo está precisando, irmãos? De um abraço. Sabe o que Paulo está precisando? De um peito para chorar. E ele não tem vergonha de dizer isso para Timóteo. Ele não é um super-homem. Ele roga a Timóteo que vá depressa ao encontro dele. E sabe o que é interessante? Ele também roga a Timóteo que leve também João Marcos. O gigante do evangelho está precisando de gente para amar ele, para estar ao lado dele nesses últimos momentos da vida dele. Eu acho isso incrível, Neide, porque eu não sei se vocês se lembram, se vocês têm ciência disso, mas Paulo está pedindo para Timóteo vir ao encontro dele depressa, e quando ele vier, não se esquecer de trazer João Marcos. Vocês se lembram que a última vez que Paulo e João Marcos estiveram juntos, o que aconteceu?
Lá em Perge da Panfilha, na primeira viagem missionária, o que aconteceu? Alguém sabe? Eles brigaram. Por quê? Porque João Marcos abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Na segunda viagem, Barnabé quis trazer de volta o seu sobrinho, João Marcos, e Paulo falou o quê? Não, comigo ele não vai. Eu não acho justo levar aquele que me abandonou, que nos abandonou. E a briga foi tão séria que o texto sagrado diz que Paulo e Silas vai para um lado e Barnabé e João Marcos vai para o outro. Aí olha que coisa linda, irmãos. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, vai dizer assim, traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Sabe o que isso significa? Que nunca é tarde para nós restaurarmos relacionamentos feridos. Às vezes a gente tem uma rincha antiga com alguém, não é verdade? E às vezes a gente até tem razão. E Paulo lhe diz, olha, traz João, traz Marcos, porque ele é útil. Ele está restaurando relacionamento. Isso é muito lindo. Ele é um velho. Na linguagem lá, quando ele escreve para Filemon, o velho, Paulo se denomina de o velho lá na carta a Filemon. É um velho, Paulo está velho. Paulo está preso. Paulo está sozinho. Esse é o primeiro drama. O drama da solidão. Agora ele tem outro drama também. O drama do abandono. Veja bem, os versos 10. Ele diz o quê? Que esses irmãos cooperadores abandonaram ele. E eu acho que isso aqui, pastor, ele sofre isso. Porque pastor, líder, Paulo, ele passou a vida toda investindo em pessoas. Pregando, ensinando, orando, visitando, aconselhando, servindo com os bens. E na hora que ele precisa desse cuidado, o que as pessoas fazem? O abandonam. Abandonam. Irmãos, não é fácil. Não é fácil a gente enfrentar abandono na velhice. Não é fácil. Este homem evangelizou a Ásia Menor, a Macedônia, a Caia. Evangelizou enquanto estava preso, escreveu cartas. E esse homem foi abandonado no final da sua vida. Tantas pessoas que ele serviu, tantas pessoas que ele pregou o evangelho, o abandonaram no momento mais difícil. Paulo, ele atravessa o Getsemane da sua vida sozinho, sem ninguém. Agora preste atenção, porque ele também fala de outro drama, o drama das privações. Preste atenção. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente. Irmãos, ele tinha necessidade física, ele tinha necessidades mentais e ele tinha necessidades emocionais. O apóstolo Paulo não é um super-homem. A sua espiritualidade não anula a sua humanidade. Irmãos, Paulo não tem sequer uma capa velha para vestir. Eu não sei se vocês sabem, mas o inverno de Roma é muito rigoroso, chegando até ter temperaturas negativas. E Paulo está preso numa masmorra úmida, fria, insalubre, onde as pessoas elas saíam mortas por causa de tuberculose. E você sabe, e eu sei, que velho sente mais frio do que gente nova.
E este homem, ele diz a Timóteo: Timóteo, quando você vier, vem antes do inverno. Timóteo, quando você vier, traz uma capa para me aquecer. O maior líder do cristianismo não tem sequer uma capa para vestir no inverno. Os dramas das privações. Este homem não tem pessoas, este homem foi abandonado, este homem não tem nada para vestir. Agora, uma coisa me choca no apóstolo Paulo, é que ele diz assim: olha, traz a capa que deixei lá em Troade, na casa de Carpo, bem como os irmãos. Paulo está morrendo. Paulo sabe que não vai sair da prisão. Paulo sabe que dali ele vai para a morte, ele vai para a eternidade com Cristo. Mas o que ele pede? Me traz a palavra, porque eu preciso alimentar a minha alma. Me traz a Bíblia. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Paulo está morrendo e ele pede livros. Você e eu passar a vida toda e não ler nada. Você e eu temos acesso ao maior acervo de livros que a humanidade já conheceu hoje, no século 21, muito fácil. E você e eu não damos a mínima. Pergunto a vocês: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quando você comprou um livro evangélico, um bom livro? Quantas vezes você leu essa semana? Quantas vezes você leu hoje? Nós vivemos, irmãos, no século mais empolgante da história, mas sabe o que nós somos? Preguiçosos. Alguém vai dizer assim: eu não tenho tempo, pastor. Não. Você não tem o quê? Prioridade. Todo mundo tem 24 horas no dia. O que você considera importante você faz, sim ou não? Mas meditar na Bíblia e ler bons livros não é importante. O apóstolo Paulo está morrendo e ele sabe que ele precisa da palavra para arejar a sua cabeça. Irmãos, quantos dramas este homem está enfrentando? Se ele não for apegado com a palavra de Deus, irmãos, ele naufraga. Eu me lembro isso há muito tempo atrás, talvez uns 4 ou 5 anos. Eu ainda não pregava, não ensinava nada. Mas desde que eu me converti, com 16 anos de idade, Deus colocou uma sede muito grande pela palavra. O que fazia os meus olhos brilharem, o que aquecia a minha alma, o que fazia o coração pegar fogo, era a palavra. Eu tinha prazer. Gostava de estudo, gostava de ler, ainda gosto. E foi isso que me fez crescer, enraizar. E às vezes eu me lembro que muitas vezes, não poucas, a pastora Ruth é testemunha disso. Ela passava no meu quarto, eu estava lá com a Bíblia aberta, com livros, com caneta, com papel, escrevendo, estudando. E ela dizia assim: meu filho, larga isso aí um pouquinho. Você nem prega, por que você estuda tanto? E a verdade, irmãos, é que nós não estudamos a Bíblia para pregar. Nós estudamos a Bíblia porque nós amamos o Senhor e nós queremos alimentar a nossa mente com a verdade, com a palavra. Paulo está morrendo, está pedindo para o seu filho na fé trazer livros e pergaminhos. Podia pedir tanta coisa, né? Já viu aqueles filmes lá que o pessoal fica sabendo que vai morrer? Tem um diagnóstico lá do médico que vai morrer. Aí o camarada sabe que vai morrer daqui a tantos dias. Ele começa a fazer tudo adoidado da vida. Tudo que ele nunca fez. O apóstolo Paulo, ele é sereno. Ele fala: o que eu quero é livros. O que eu quero é pergaminhos. O que eu quero é a palavra. Podia pedir: traz aí tá na Páscoa, traz aí um Kinder Ovo. Estou morrendo, quero provar um Kinder Ovo. Pede gâteau. Paulo pede a palavra, a Bíblia. Agora ele tem mais um drama que ele reparte com a gente.
é o drama da traição. Olha, ele diz assim, Alexandre, o latrueiro, causou-me muitos males. Verso 14. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas. Esse Alexandre o latrueiro, ele trabalhava com cobre. E o que acontece, irmãos, é que Paulo, ele diz que esse Alexandre causou muitos males. E esta expressão causou-me muitos males, no original grego significa dar informação contra uma pessoa. Muito provavelmente, esse Alexandre latrueiro foi quem delatou Paulo na sua segunda prisão para o governo, para o Império Romano. Foi Alexandre latrueiro que denunciou o paradeiro de Paulo e culminou na sua segunda prisão e na sua morte. Só que Alexandre latrueiro, ele não somente causou mal a Paulo, ele não resistiu somente a Paulo, mas ele resistiu ao Evangelho. Veja o verso 15, a parte final. Porque resistiu fortemente às nossas. Este homem, ele rejeitou o Evangelho, as palavras que Paulo pregava sobre o Evangelho. E aí Timóteo está vindo de Éfeso, e Timóteo vai passar em Troade para pegar a capa, para pegar os livros, e a orientação de Paulo é: toma cuidado com esse camarada, porque esse camarada é o quê? Traiçoeiro. Irmãos, será que é fácil ser traído no final da sua vida? Será que é fácil? Esse apóstolo, ele está abrindo o seu coração. Agora, ele também reparte mais um drama com a gente. Preste atenção. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu, antes todos, que isso não lhe seja posto em... irmãos, Paulo era cidadão romano, ele tinha direito a um julgamento, a uma corte. E quando chegou o dia de se apresentar lá, quantas pessoas se levantam a favor dele? Ninguém. Ninguém foi lá testemunhar a favor dele, dizer: não, esse homem é inocente. Não, esse homem só me causou bem. Não, esse homem anuncia Jesus Cristo. Ninguém. Ingratidão, ele está enfrentando o drama da ingratidão. De fazer muito pelos outros e não receber nada em troca. Mas, mais do que isso, veja comigo o verso 17. Apesar de todos esses dramas, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Olha as últimas palavras do apóstolo: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apesar de tudo isso que ele está vivendo, ele não encerra a sua carreira frustrado. Ele não está de mal com Deus. A sua alma não está amargurada. Ele foi abandonado pelos homens, mas ele não foi abandonado por Deus. E sabe como foi o fim deste homem? O fim deste homem foi ele ser degolado. Cortaram a sua cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra, morreu.
para o Império Romano, um malfeitor, um assassino. Mas ele foi recebido no céu como um príncipe, como o maior missionário que o mundo já viu, como o maior plantador de igreja, como um homem que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. E um homem que pôde dizer no final da sua vida: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. E diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos levantar, vamos orar, vamos agradecer, terminando um pouco mais cedo hoje.